Olá a todas e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública. Desta feita iremos trabalhar o tema saúde pública e conosco está o professor Odorico Monteiro, que é doutor em saúde coletiva, com pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador em inovação em saúde pública da Fiocruz, também professor da Faculdade de Medicina da UFC, além de ter exercido cargos públicos, né, desde deputado federal, portanto, trabalhou em vários lugares dentro do serviço público, né, porque também foi secretário do Ministério, né, secretários municipais de Quixadá, Sobral, Icapuí e Fortaleza. Eu acho que eu errei a ordem, né? Tranquilo. Mas é uma grata surpresa contar com a sua presença. Ok, Clésio, então, prazer, uma satisfação grande, parabenizar você por essa iniciativa aqui na TV da Transparência. Dizer também, saudar o meu querido amigo Edson Silva, que é um dos que lidera essa iniciativa dessa TV. Dizer que esse tema que a gente vai estar discutindo hoje é um tema que, sem dúvida nenhuma, ele está o tempo todo como uma demanda sentida da sociedade, né? E no momento de eleições é muito importante debater e discutir esse tema. E fico feliz também de estar aqui com você e com a minha querida amiga e militante, dentista da ponta da atenção primária à saúde, pesquisadora, a minha querida Raquel. Obrigada. Também conosco a professora Raquel Nepomuceno, né, que é doutoranda em saúde pública, com mestrado, né, especialista em gestão e atenção primária, ativista do movimento SUS, também atua no Conselho Municipal de Saúde e tem tempo também para fazer o papel de odontóloga, né? Eu sou. Atualmente eu estou como integrante de uma equipe da Estratégia Saúde da Família. Né, eu sou servidora pública aqui no município de Fortaleza, então eu estou aqui para contribuir com essas proposições. Né? A gente está em um momento que é importante dar visibilidade às questões e tentar encontrar, né, alguns caminhos que a gente possa percorrer. Então, eu estou aqui para tentar contribuir com o programa da TV, da Transparência e agradecer. Eu queria também colocar o professor Odorico, a gente ainda vai conversar aqui, a gente tem a nossa trajetória muito cruzada. Que bom. Então eu estou me sentindo meio que em casa aqui. Né? Que ótimo, que ótimo. Eu queria começar aqui fazendo uma provocação com vocês, né? Sem confrontar os eleitores que de fato, né, colocam a questão da segurança como problema maior a ser resolvido pelos gestores que estão aí em disputa na eleição para a prefeitura, né? Tanto de Fortaleza como do interior, né? Quer dizer, a questão da violência deixou de ser um problema das grandes cidades, né? Mas, né, aparece a saúde como, né, a segunda preocupação do eleitor. E a minha questão é, se a gente parar para pensar agora fora daquela sensação de insegurança que aflige a todos nós, mas quando a gente para pensar, até o problema da segurança, ele rebate na questão da saúde, né? Direto ou indiretamente, sim, ou por sequelas de violência, né, ou mesmo por algo que hoje é muito comum, né, as doenças mais de origem, né, psíquicas, né, os ataques de pânico, né, todo. Então, poderíamos aqui de forma racional, sim, dizer, não, o problema maior, na verdade, para o gestor é saúde, porque vai chegar lá. Isso, é isso? Sem dúvida. Queria a opinião de vocês sobre isso. Eu estou exagerando no problema. Tranquilo. Eu queria, se você permitir, eu queria só expressar algumas reflexões sobre isso, né? Eu vim acompanhando as eleições, a gente vem acompanhando há muito tempo, né? Então diria que tem três grandes necessidades, que eu chamo de necessidade sentida. Você quer o que é necessidade sentida e necessidade não sentida. Por exemplo, a saúde é sempre a necessidade sentida. A educação não, né? Então, a educação, a gente está constituindo ela no Brasil como política pública, mas a saúde é uma pressão da população. A outra grande é segurança e a outra é emprego. Dependendo de como os desenhos das eleições vinham se dando no Brasil, geralmente o emprego é uma grande demanda e um debate nas eleições nacionais, porque isso envolve a macroeconomia, a economia, as crises econômicas e tal. A segurança, em tese, sempre foi uma grande agenda estadual, pela responsabilidade que o governo estadual tem com a polícia, com a segurança. E a saúde, como regra, sempre é uma demanda urbana e é uma demanda muito presente nos municípios, muito forte.
Esse dado da segurança está em primeiro lugar, é um novo cenário que a gente está vivendo em eleições municipais. Você pode ter duas interpretações, ou porque a saúde melhorou e a segurança piorou, e a saúde então passou a ter, ou porque a pressão sobre a questão da segurança está tão grande que ela hoje está na agenda municipal, estadual e nacional. Eu diria que esse é a grande questão. Acho que a gente está vivendo um momento onde essa questão do enfrentamento ao crime organizado, a questão da estrutura do Estado, entendendo que segurança é um tema extremamente abrangente, tá certo? Mas eu diria que esses dois temas estão aí hoje na agenda. Evidentemente que essa questão da segurança tem que ser articulada como uma política de Estado no Brasil. A gente tem que pensar como estruturar o Sistema Único de Segurança Pública, a exemplo do SUS, que foi uma estratégia extremamente exitosa, uma das maiores políticas públicas do Brasil, reconhecida no mundo inteiro. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. E a gente tem que pensar como daqui para frente fortalecer esse Sistema Único de Segurança Pública. Aí entra o papel das guardas municipais, entra o papel da Polícia Militar, entra o papel do governo federal, entra o papel da Polícia Civil com a Polícia Militar. Então, e construir o que eu chamo assim, nós temos que investir muito em inteligência para que a gente possa mapear e se antecipar a essa questão do crime e criar mecanismos de que ele seja vencido. Então, eu digo para você que a primeira vez que numa eleição municipal, o tema da segurança aparece em primeiro lugar, né? Embora a saúde ainda seja uma grande pressão. Mas depois eu quero falar um pouco sobre o que é que eu acho que tem que estar na agenda da saúde nessas eleições. Mas vou passar para a Raquel. O desemprego, em determinado momento, né, pelos anos 80, 90, né, era o que... O desemprego, veja só, evidentemente que a agenda do emprego é uma agenda do município, uma agenda do Estado, uma agenda da União. Mas como tem uma relação muito forte com a situação econômica, da macroeconomia, das estruturas que o país está vivendo, então, e como agora nós estamos vivendo uma situação quase de pleno emprego, voltamos, né, felizmente, saindo daqueles 13%, 14%, 15% de desemprego, estamos aí com 8%, 9% ali, entendeu? E no caso do Ceará, a gente tem conseguido melhorar bastante, né? Isso, eu não tenho dúvida que isso é fruto da economia do governo Lula, a indústria crescendo, o PIB crescendo, emprego aumentando, eu acho que isso é uma coisa positiva. Eu acho que o emprego deu uma certa folga nesse sentido, mas é sem dúvida nenhuma uma demanda que ela está sempre na agenda nacional, né? Doutora Raquel, saúde é um problema? Com certeza. E assim, eu gosto muito da fala do professor Dorico, quando ele fala da questão de sentida. Eu, como falei, eu estou na assistência da atenção primária à saúde, né? É o nível mais perto da comunidade, então eu sinto isso, né? Então, o que a gente sente? É isso mesmo. Tem, em primeiro lugar, a segurança, realmente. Eu concordo com a pesquisa. Eu acho que, né, tá. E o segundo é a saúde, porque tudo que a gente deseja para a pessoa, olha, eu desejo muita saúde, porque é uma coisa muito importante para as pessoas, a questão da saúde. E eu que estou lá nessa ponta, a gente vê, né, professor, que há essa questão do meio, né, de onde as pessoas estão, nos seus territórios, né, que tem suas relações, que tem, enfim, tudo aquilo, ela interfere na saúde das pessoas. Então, quando elas sentem medo, isso vai repercutir na saúde. Então, a relação andar casado, segurança e saúde é muito, muito importante. Hoje a gente vê várias pessoas que relatam, hoje eu não dormi porque teve alguns problemas, né? Ou então eu estou com ansiedade, eu estou com pânico, tudo isso fruto desse contexto, né? Então, realmente a gente precisa trabalhar, acho que a questão da saúde, tudo, porque tudo interfere lá na saúde, né? Até mesmo uma pessoa que tem diabetes, que ela descompensa. Uma pessoa que tem pressão alta, não é isso, professor? Uma pessoa que, enfim, ela descompensa diante desse contexto, né, que a gente vivencia. Eu já vou aproveitando a questão que você falou, né, a questão da territorialidade, e com vocês aqui tentar, assim, trazer um esclarecimento. Há muita confusão no debate público, né, lamentavelmente, né? Qual o papel do município, qual o papel do Estado, qual o papel do governo federal. Aí eu vou pedir aqui o Vitor para colocar. Vitor, coloca aí o dado do arquivo 1 para a gente, para dar uma
com uma provocação para os colegas, né, a gente tem que... Né, é uma questão, né, que perpassa a Constituição Federal de 88, e no artigo 198 nós temos que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, né, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí eu queria ouvir aqui de vocês aqui, né, assim, a importância desse momento agora que a gente está vivendo de eleição para os municípios, né, tanto para o executivo como para o legislativo, a gente discutir aí esse papel do município integrado. O que me preocupa antes da fala de vocês é, nós estamos com uma política que, usando termos futebolistas, se você me permitir, virou chute na canela, né? Assim, isso sendo suave, né? Sendo suave. Verdade, né? Então, verdade. a gente está diante de um sistema que é extremamente democrático, que perpassa todos os entes federados, né? Então, vamos discutir os papéis dos entes aí, como é que cabe aí essa disputa eleitoral que nós estamos vivendo agora. Muito bem, Clésio. Eu diria que, primeiro, o artigo 196, que antecede o 198, eu sempre digo que é um dos artigos mais avançados de constituições contemporâneas. Porque nós conseguimos, naquele processo de redemocratização do Brasil, no processo constituinte, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, da qual eu fui delegado da UNE nela, né, em 86, estudante de medicina aqui. A gente conseguiu ali, e aí foi uma grande articulação no processo constituinte. Eu sempre digo que a Constituição brasileira é fruto de uma acomodação razoável, né, como você chama, acomodação razonável, ou seja, é uma acomodação que tinha que sair como um consenso. O centrão ficou em cima de áreas estratégicas como a questão política, a questão econômica, a questão da reforma agrária. Por isso que ainda hoje a gente não tem uma reforma política no Brasil que seja realmente uma reforma política, porque isso é algo que a direita ainda mantém para ela se manter no poder, né? A esquerda era minoria, 100 e poucos deputados contra 400. Lembrando que, inclusive, tinham senadores biônicos ainda. Isso, exatamente. Eu estou falando até da Câmara, né? Mas aí, quando você coloca o Senado, fica mais grave ainda a situação. A esquerda, então, optou por um capítulo extremamente importante que a gente chama de Seguridade Social, que é a questão da Previdência, a questão da Seguridade Social e a saúde. E, sem dúvida nenhuma, são 3 grandes políticas públicas que se estruturaram a partir da Constituição, estruturando no Brasil, junto com a educação, um estado de bem-estar social tardio, né? Aquilo que a Europa fez no pós-guerra, a gente fez agora, já no final do século XX e tal. E isso foi muito importante. O artigo 196, ele coloca uma questão fundamental. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E necessita de ser formulada por políticas públicas, econômicas e sociais para garantir o direito à saúde, prevenção de risco do adoecer. Isso é muito importante porque você colocou dentro de um artigo só a saúde como um direito e um dever do Estado, ou seja, você criou uma agenda pública para o Estado brasileiro e você colocou a questão dos determinantes sociais de saúde. Então, Bolsa Família é uma política de saúde. Minha Casa Minha Vida é uma política de saúde. Academia da Saúde é uma política de saúde, ou seja, você coloca aqui emprego, é uma política de saúde, você coloca aqui isso como uma coisa fundamental. A outra coisa que acontece na sequência é o fortalecimento da municipalização. O Brasil é o único país do mundo que tem a saúde municipalizada. Nenhum outro país tem. A Europa, você tem os países unitários, como é o caso da França. Em qualquer canto da França, o médico é médico do governo francês. Não tem um sistema descentralizado. É um Estado unitário. Você tem a Inglaterra, que onde você estiver, você é profissional do Sistema Nacional de Saúde britânico, a Alemanha e tal. A municipalização é o Brasil. Isso colocou para a gente um grande desafio. E eu fico muito à vontade porque dos 20 primeiros anos da municipalização, eu fui secretário. Não foram 20 dias nem 20 meses, foram 20 anos que fui secretário de saúde como Capuí, pequeno muito porte, Quixadá, médio porte, Sobral já grande porte, Fortaleza, uma capital com 2 milhões e 500 mil habitantes, né? E isso, sem dúvida nenhuma, foi um percurso fantástico que a gente conseguiu fazer no Brasil,
criamos as primeiras equipes de Programa Saúde da Família aqui no Ceará, quando era secretário de Saúde de Quixadá. Estamos fazendo agora 30 anos de Programa Saúde da Família, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, colocou a saúde, a partir da década de 90, na agenda dos municípios. 100% dos municípios brasileiros têm atenção primária à saúde. Pode ser um município de 1.000 habitantes, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, ao município de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, tem saúde da família. E tem municipalização. Isso foi fundamental para que a gente pudesse fortalecer, primeiro, a extensão de cobertura que a gente conseguiu fazer no Brasil nos últimos 30 anos na questão da atenção primária. Fortalecer o controle social. Nós temos hoje no Brasil 5.570 conselhos municipais de saúde. Temos 27 conselhos estaduais de saúde. E temos o Conselho Nacional de Saúde, que inclusive foi extremamente proativo e um protagonismo fundamental na questão do enfrentamento ao negacionismo e à ditadura e à pandemia. Então, isso mostra que o controle social brasileiro é outra herança importante desse processo de construção do SUS, né? Então, eu diria que ter a saúde na agenda municipal hoje é fundamental. E eu coloco uma coisa que eu tenho colocado para os prefeitos, que eu tenho amizade, que coloco na agenda. Qual é o desafio que nós temos daqui para frente em relação aos municípios? Já que 100% dos municípios brasileiros faz atenção primária. É reduzir a quantidade de famílias por equipe do Programa Saúde da Família. Isso é fundamental. Estou considerando isso como uma grande bandeira que os prefeitos têm que enfrentar. Agora, já assumi campanha. Nós temos no Brasil, Raquel é dentista lá no Frei Tito, não é isso? Eu vi que tem equipes lá que tem 6.000 pessoas, 5.000 pessoas, 4.000 pessoas. Você ter 4.000 pessoas para uma equipe, é impossível você dar a assistência que aquela população merece. Então, eu entendo que no futuro a gente tem que ir para uma equipe para 250 famílias, que é o que Cuba faz ainda hoje. Mas, nesse momento, eu estou defendendo 2.000 pessoas por equipe. Você já reduz e você aumenta, você dobra a quantidade de agentes de saúde, você dobra a quantidade de médico, dobra a quantidade de enfermeira, dobra a quantidade de dentista. Isso, para mim, é fundamental, né? Entendendo que o outro desafio que eu vejo que é fundamental é a incorporação de tecnologia, né? Ou seja, como é que você tem alguns atributos do Programa Saúde da Família, que um deles é a continuidade do cuidado, ou seja, você conseguir fazer com que aquele pessoa que você acompanha, aquele cidadão que você acompanha no programa, cidadão, mulher ou criança que você acompanha no Saúde da Família, você possa ter o percurso dela em todo o trajeto, em qualquer área que ela seja atendida, você possa fazer o monitoramento a partir de Saúde da Família. Eu não tenho dúvida que quem resolver isso é a saúde digital, são as tecnologias que nós estamos trabalhando hoje. E eu diria que outro grande desafio também, nesse momento, é a incorporação de tecnologia ao SUS através dos municípios. Perfeito. Raquel, sei que está na ponta, né? O Odorico vai dar um passeio aqui. Não, eu estou doida para falar. Que a gente vai aprofundar ainda. Eu estou doida. Vamos aprofundar essa questão. Mas você que está lá na ponta, né? Assim, as questões que estão sendo postas, elas, né, vêm de forma muito simplória, né? Quando você pensa, as soluções são dadas, né? Elas se resumem basicamente em aumentar o quadro pessoal, que é importante, mas é suficiente? Ou ainda tem mais elementos? Eu estou doida para falar, porque assim, como eu estou na assistência, eu estou lá na ponta, né? O que o Odorico fez na história de Fortaleza, eu sou fruto disso, né? Por isso que eu digo que as nossas vidas se cruzam, porque a pessoa tem que ter coragem e ousadia, certo? Eu entrei aqui no município de Fortaleza em 2006 com um concurso público na época. Eu acho que a cobertura da estratégia de saúde da família, que é a principal forma de organizar a saúde do SUS, ela que direciona para aquela pessoa que precisa, ela que cuida aqui na ponta, ela que vai encaminhar para uma atenção especializada, ela que dá esse norte ao longo da vida. Desde o momento que a mulher está grávida, eu estou citando aqui um exemplo,
até o momento da velhice daquela pessoa, entendeu? Então, quando ele fala do uso das tecnologias, é brilhante, porque a gente precisa hoje, numa revolução que a gente vive das tecnologias, também incorporar isso dentro do nosso trabalho, com certeza. Mas eu acho que a saúde, ela se faz com pessoas. Eu me lembro no dia que eu entrei aqui no município de Fortaleza, e num do discurso do professor Dorico, ele disse que o que importa é gente. Gente que trabalhe, que atenda, que acolha, que escute, né? E aquilo ali me marcou profundamente, porque hoje eu vejo claramente isso, né? A gente precisa de gente, isso é um ponto, é um desafio. A estratégia de saúde da família é aquela... Agora, essa semana, Clécio, eu estive fazendo uma visita domiciliar, a gente tem um olhar muito apurado. Era a médica fazendo atendimento a uma pessoa idosa, com mais de 90 anos de idade, e eu vi que a cuidadora estava em sofrimento. A cuidadora era a filha, que naquele momento a gente percebe, a gente se aproxima das pessoas. E aí eu como dentista, não tenho, eu fiz lá o atendimento à senhora, a gente faz um atendimento de busca de lesão. O que o dentista faz na visita domiciliar? Ela vai verificar se está tudo bem e tal. Se tem algum problema de dor, a gente faz intervenção e tudo. E aí, aquele momento para mim, eu cheguei, eu tenho um grupo de WhatsApp, que são as tecnologias que a gente utiliza muito, e aí postaram uma foto minha conversando com a cuidadora, e eu não percebi. Mas quando eu cheguei, eu vi o meu papel enquanto trabalhadora de saúde. Naquele momento, eu não estava atendendo na saúde bucal, eu não estava atendendo, mas eu sei que eu estava contribuindo e acolhendo, entendeu? Então, a estratégia de saúde da família é a melhor estratégia que existe, que realmente o professor Dorico tem uma história longa, juntamente com a professora Ivana e muitas outras pessoas também envolvidas nesse processo. O Ceará, ele é pioneiro nessa história, né, da atenção primária à saúde, desde da história dos agentes comunitários de saúde, né, e quando você está na ponta, você sente, que é a história do sentir, né, e o professor vem com essa inovação, que é a estratégia de saúde da família, no Capuí, a história toda, né. E eu acho que a gente precisa usar. Gente, a gente vai precisar sempre, porque tecnologia, ela é importante para a gente incorporar, mas ela não substitui, entendeu? Porque esse olhar mais apurado de você estar perto da comunidade, são pessoas, entendeu? Aqui no município de Fortaleza, ele citou aí a minha realidade, no Frei Tito de Alencar, a gente está com um problema, que eu acho que qualquer gestor público, ele tem que colocar isso em pauta, que a carência, não tem mais agente comunitário de saúde, está insuficiente, né? O que está acontecendo? Os agentes comunitários de saúde é o nosso elo com a comunidade, é a nossa ponte. Eu estou sendo bem mais, né? Ele, que pelo fato de ele estar na casa das pessoas, ele olha e muito mais, o olhar dele é muito mais apurado do que a gente que está na unidade de saúde. Então, hoje a gente tem uma falta enorme. A gente está com um problema, a gente está com algumas unidades de atenção primária à saúde, elas estão sendo gerenciadas por organizações sociais, eles não podem contratar agente comunitário de saúde. Daí, professor, é que lá na unidade que eu estou, a gente recebeu uma unidade de atenção primária lá, que é muito bom, né? Mas a gente dividiu o território, na hora que a gente divide o território, puxa os agentes comunitários, que já é insuficiente da unidade de saúde, gerida pela gestão, para uma organização social, porque não podem contratar. Mas isso é um problema que a gestão ela tem que entender, que precisa fazer uma seleção, um concurso público, porque o agente comunitário de saúde é o nosso elo. Quanto mais a gente não tem esse elo, mais a gente não consegue fazer o nosso trabalho, vamos dizer, direito, né? Com esse olhar mais apurado, né? E é muito desafiador. As tecnologias, como o professor Dorico traz, ela é extremamente importante, porque a gente trabalha muito na perspectiva da vigilância, né? Então, a gente tendo tecnologia, a gente pode acompanhar, porque o nosso atributo na atenção é longitudinalidade, né? Você tem que acompanhar a criança da hora que nasce até... E você pode fazer uma projeção ao longo da vida, né, de como essa pessoa no futuro, quais são os problemas que ela pode ter, né? E isso é muito importante, porque a gente trabalha antes do acontecimento, né? Antes do fato consumado. Eu vou trazer aqui uma informação. Vide aqui os meninos para trazerem
o arquivo 2, só para a gente dar uma... Que é isso que vocês estão falando aqui, que eu queria aqui resumir aqui para o nosso público, né? Vocês estão falando da atenção primária, eu vou depois pedir para vocês aprofundarem um pouco, né? Abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Funciona como um filtro capaz, isso é o que eu queria, né, que vocês trouxessem esse papel do município, né? Funciona como filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços das redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Quando você estava falando, né, me remeteu para isso. E aí aí é o que eu acho que é o papel que vocês estão colocando da atenção primária, né? Exatamente isso. E aqui é muito importante a gente destacar o papel do Ceará teve ao longo desses últimos 30 e poucos anos, né, na construção da atenção primária no Brasil, né? Uma coisa fundamental no Ceará foi a construção do programa dos agentes comunitários. Os programas de agentes comunitários nasceu em 87, quando o Tasso era governador. Só aqui precisa um esclarecimento, porque acho que ela não conseguiu viver isso não, né? Coisa simples, né? De soro caseiro, a visita lá no... Né? Isso, em 87, eu era estudante de medicina, mas acompanhei, né? Aliás, eu conheci o Carlile em 83, ainda no segundo ano da faculdade, lá em Iguatu, a gente realizando atividades nas comunidades de Iguatu, e o Carlile morava em Jucás, vinha para Iguatu para trabalhar com a gente nas comunidades. Esse programa dos agentes comunitários de saúde tem uma história muito interessante que eu quero aqui compartilhar muito rapidamente. Primeiro, é uma coisa interessante porque naquela época era comum na seca você pagar as frentes de serviço, chamava, né? Você chamava de caçaco, as pessoas que iam trabalhar, porque iam trabalhar com açude, estrada. E o Carlile teve uma ideia brilhante de chegar para o Tasso e dizer, olha, eu preciso, vamos contratar 6 mil mulheres, vamos dar um salário mínimo a cada uma delas, um salário decente, e elas vão trabalhar na questão do pré-natal, na vacina, pegar menino para vacinar, enfrentamento à diarreia. Isso foi fundamental. Duas coisas aconteceram aí de imediato. Primeiro foi você construir esse sentimento de solidariedade na comunidade, de um ator do Estado dentro da comunidade, trabalhando e produzindo cuidado que é fundamental. Depois, a outra coisa fundamental foi um choque de enfermagem, porque já se iniciou naquele momento, para cada 10 agentes de saúde tinha que ter uma enfermeira. Isso foi fundamental, porque a gente não tinha médico suficiente naquele momento, né? Ainda hoje não temos, é uma grande dificuldade que a gente tem ainda, mas tínhamos muitas enfermeiras, e as enfermeiras estavam ou nos hospitais ou na burocracia da Secretaria de Saúde. Não tinha enfermeiro na atenção primária, então isso foi fundamental. E aí nós começamos lá em Capuí com esse modelo das agentes de saúde, trabalhando. Como fomos para Quixadá, a gente entendeu que não podíamos no Brasil criar atenção primária semelhante ao modelo inglês e ao modelo cubano, que é centrado no médico de família. Nós precisávamos construir ali naquele momento a equipe de saúde da família. E aí foi muito interessante, isso, em 93 eu concebi esse projeto, na época apresentei o prefeito Hilário Marques, ele concordou, levei para o Ministério da Saúde, 93, isso foi em agosto de 93, e em outubro fizemos uma reunião, depois em dezembro fizemos outra reunião, o ministro se convenceu, conseguiu convencer o Itamar, e em abril de 94 lançamos o Programa Nacional, já estava começando lá em Quixadá, e sem dúvida nenhuma se tornou uma grande política pública. Depois do Itamar veio o Henrique Santilli, foi o ministro que implantou a Saúde da Família. Henrique Santilli foi um grande ministro, deu grandes avanços no SUS, no governo Itamar Franco. Depois veio o Jatem, no governo Fernando Henrique Cardoso, deu continuidade. Depois veio o Serra, deu continuidade, e hoje se tornou uma das maiores políticas públicas. E sem dúvida nenhuma, eu diria que nesse momento das eleições municipais é fundamental a população saber como está o programa de saúde da família da sua equipe. Como é que está a contratação dos médicos, como é que está a contratação dos dentistas, como é que estão os territórios, tá certo? É fundamental esse debate. Evidentemente que a atenção especializada é importante, a questão hospitalar é importante, hoje a questão do câncer é um grande desafio, mas, como a Raquel falou,
90% dos problemas de saúde da saúde da população a gente resolve no programa Saúde da Família. Porque é ali que estão as famílias, ali que estão as gestantes, ali que estão as crianças que vão fazer a puericultura naquela unidade, ali que vão, na puericultura vai se detectar algum problema que alguma criança tenha, é ali que estão os hipertensos, é ali que estão os diabéticos, é ali que estão as pessoas que estão com sofrimento mental, e isso tudo é esse acolhimento, como a Raquel falou, quer dizer, quando você faz uma visita domiciliar com a equipe, vai a enfermeira que vai ver como é que está a prescrição, como é que está o tratamento, como é que estão os medicamentos, vai a dentista que vai ver a parte de saúde bucal, porque tudo isso é muito importante, vai o médico quando for necessário. Então, esse processo da atenção primária no Brasil, eu diria que aqui, nesse caso, nós saímos tarde, mas chegamos primeiro. Tá. Por quê? Porque o Brasil realmente, durante a ditadura militar, quando houve a grande discussão, inclusive em 78, em Alma-Ata, na época na União Soviética, essa conferência que colocou a saúde primária como uma estratégia global, o Brasil estava ausente. Né? Nós, no Brasil, o modelo militar, ele foi centrado no modelo médico-cêntrico e hospitalocêntrico. Né? Então, quando você vai para a atenção primária, você tem que entender que você está investindo numa medicina básica, mas que resolve a grande maioria dos problemas da população. Certo? Em todos os sentidos. Então, e isso é o grande desafio agora também. Por outro lado, a gente tem que investir na educação permanente. Nós temos, e quando eu fui deputado, consegui liderar um processo importante na Câmara, criamos o curso técnico do agente comunitário de saúde. Porque o Ricardo Barros, que era ministro do Temer na época, queria transformar os agentes de saúde em técnico de enfermagem. Isso aí foi um absurdo, porque o técnico de enfermagem, o trabalho dele é na unidade de saúde. O agente de saúde, o trabalho dele é na comunidade. Tá? São outras habilidades. Isso. Né? Então, eu diria que na atenção primária brasileira, o Ceará deu uma grande contribuição. A gente tem conseguido no Ceará, do Tasso até hoje, passando por todos os governos, colocar a saúde como uma política de Estado. Né? Isso tem tido uma estabilidade grande entre os secretários, tem sido uma coisa importante, e aí, sem dúvida nenhuma, eu diria que nesse momento de eleição, pensar a atenção primária é fundamental para o fortalecimento do SUS em todos os municípios do Ceará. Passando aqui a palavra para a Raquel, mas só lembrando aqui uma coisa, né? Parece, não foi uma ação tão simplória, né? A questão do soro caseiro, da visita, mas o impacto que isso teve na redução da mortalidade infantil à época chamou a atenção do mundo. O Brasil. O Ceará foi premiado pela ONU, né? A Unicef premiou o Ceará. Reconhecimento foi muito importante. Aquela ação que foi feita lá na ponta com significado importantíssimo, embora com todas as limitações, né, de um trabalho embrionário, uma equipe diminuta, né, para dar toda a cobertura, inclusive os acessos, não é como hoje, né, as estradas e tal, então uma série de dificuldades que foram, né, que eram obstáculos que foram superados e os resultados lá em cima. Raquel? Não, eu acho que essa questão, o professor ele traz um marco na saúde, que é a Alma-Ata, que é uma conferência, né, que traz essa questão da importância dos cuidados primários. E eu me lembrei da história, porque tudo que vai fazer, a gente tem que voltar lá atrás, né? Então, antes dessa conferência, e porque o mundo começou a observar que não estava adiantando usar tanta a medicina especializada, porque os problemas continuavam, né? Não resolvi isso a nível de mundo, né? E aí, quando vem aqui no Brasil essa questão dos agentes comunitários, a gente vê na prática que quando você pega uma pessoa da comunidade, faz essa capacitação, qual é o efeito disso na saúde? Você diminui a taxa de mortalidade infantil e materna drasticamente, né, professor? Que foi o que aconteceu aqui no Ceará. Então, assim, o que eu observo é que ainda está esse discurso de que tem que ter muito hospital, que tem que ter muito... Então, se a gente conseguisse sensibilizar esses gestores, esses candidatos, e investir na atenção primária, porque a história já mostra isso, a gente pode construir milhões de hospitais, oferecer milhões de exames especializados, se na ponta a gente não está fazendo o nosso trabalho. Quando você coloca da atenção primária à saúde, é promoção da saúde, prevenção, né, reabilitação, recuperação, tarará, que são as nossas responsabilidades enquanto nível de atenção. E aí, na questão da promoção, as pessoas estão morrendo de quê hoje? Eu lhe pergunto.
Possivelmente, né, professor? Acho que ainda está no primeiro lugar a questão das problemas cardíacos, né? Em segundo lugar, acidentes, enfim, eu vou lá para o cardíaco. Por que as pessoas estão morrendo disso? Aí você vai lá fazer a história, são pessoas que são diabéticas, hipertensas, que têm uma vida, né, sedentária. E aí é que entra o papel da atenção primária à saúde quando ela é fortalecida, porque você vai trabalhar para que essa pessoa não precise amputar um dedo, que é diabetes, que tem uma pessoa que está com a diabetes, que é o que eu vejo. Né, quando na pandemia mesmo, que foi um momento muito crítico que nós vivenciamos aqui, houve uma paralisação desse cuidado na atenção primária. A gente focou muito a questão de atender ali, lógico, a gente estava enfrentando uma pandemia como nunca, né? Eu ainda tenho um trauma disso. Mas a gente fez uma interrupção nesse acompanhamento desses pacientes que têm pacientes que têm diabetes, que têm hipertensão. Quando eles voltaram depois da fase crítica, voltaram muito piores. E aí foi aquela coisa maluca. E eu escuto várias pessoas relatando, meu paciente vai perder o dedo porque a diabetes piorou muito. Então, a gente que está na atenção primária à saúde, somos nós, daí a importância do fortalecimento da atenção primária à saúde. Com gente, é importante, gente. Não dá para uma equipe da Estratégia de Saúde da Família ter 6.000 pessoas, não dá. Por isso que muita gente aqui em Fortaleza não percebe o nosso trabalho, porque as nossas condições de trabalho ainda não estão as ideais. Então, é muito difícil da gente desenvolver. Eu sinto muito por isso, Clécio, porque às vezes a comunidade, eu não vou falar do meu território, porque graças a Deus a gente consegue fazer um trabalho bacana, com todas as dificuldades, e ainda existe. Mas existe aqui no município de Fortaleza, regionais muito grandes e populosas, que não tem como a equipe acompanhar as famílias. Então, as pessoas, a comunidade, ela não percebe que tem uma equipe da Estratégia de Saúde da Família, porque vão só para consulta, cara e consulta. Vai, eu estou com a gripe, aí eu vou, aí vai embora, entendeu? Então, eles acham que a saúde é isso, que na realidade não é. Então, é muito complexo. A gente precisa de gente, a gente precisa melhorar, fortalecer a estratégia de saúde da família, reduzir o número de pessoas para que a equipe consiga realizar. A gente precisa de uma equipe multiprofissional. Eu sou dentista, né? Tem enfermeira, tem os técnicos, as pessoas auxiliares, mas também a gente precisa fortalecer a equipe multi, que é psicólogo, assistente social, que é mais fisioterapeuta, educador físico, médico veterinário, tudo isso pode compor uma equipe que a gente chama de equipe multi, né? Que nos dá suporte ainda na atenção primária para que a gente evite chegar na atenção especializada. Uma realidade que eu enfrento, lá onde eu trabalho, tem um grupo chamado Movimente-se. É um grupo muito lindo, formado pelos fisioterapeutas, e muitas mulheres, a maioria é mulher, né? A mulher que sente muita pancada do dia a dia. Tem umas 30 mulheres lá. E eu vou lá sempre para escutar os relatos. Então, eu estava sem dormir, agora eu estou conseguindo dormir. Eu estava que eu não conseguia nem varrer a casa, agora eu já estou varrendo a casa. Por quê? Por causa de uma atividade física que foi proposta, a comunidade abraçou e ali fez diferença na vida dessas pessoas. Tanto na parte da saúde mental, que elas passam a ter uma vida mais ali apoiada, né, pela equipe, porque tudo é rede de apoio, né? A gente serve de apoio à vida das famílias lá. E também a saúde física, porque elas passam a não precisar de um ortopedista, porque ela deixa de sentir a dor. Aí a gente deixa de encaminhar para onde? Para atenção especializada. Então, quando eu ouço realmente a preocupação com, vamos ampliar o número de exames, precisa, mas precisa também fortalecer a atenção primária à saúde, né? Que é um discurso ainda pouco escutado. Por isso que eu valorizo muito o professor Dorico, porque ele chegou e fez logo um negócio aqui em Fortaleza e foi um impacto que ainda hoje, só para você ter uma noção, na época que eu entrei, em 2006, entraram 2.700 agentes comunitários de saúde. Você sabe o que é isso dentro de uma comunidade? É uma revolução, entendeu?
tinha unidade de saúde que recebeu, de cara, 30 agentes comunitários de saúde. Sabe quantas eu tenho hoje na minha unidade? 5 de 16. Ao longo desse tempo foi se perdendo. Então a gente precisa realmente, eu estou aqui enquanto movimento para dar um grito, dizer o seguinte, fortaleçam o que a gente como Estado já foi pioneiro e nós temos que também respeitar essa história e não passar a retroceder, entendeu? É isso. Eu queria trazer aqui uma discussão que já passou aqui no grupo, certo? Já foi levantada, que é a promoção de saúde, certo? Promoção social de saúde. Eu vou pedir aqui o Vitor para trazer aí o arquivo 3, Vitor. Né? Aí eu estou aqui me escudando aqui na minha área, estou trazendo ali o sociólogo sueco, o doutor Dorico falou aqui do estado de bem-estar social e está aí alguém que deu uma grande contribuição com a teoria da causação circular. Né? Aquela ideia do círculo da pobreza, né? O indivíduo pobre, desnutrido, a desnutrição causa adoecimento, aí a gente tem a baixa capacidade de trabalho, não aprende, não consegue aprender os conteúdos mínimos para conseguir um emprego, cai no desemprego, né? E tem um baixo poder aquisitivo e a gente cai na pobreza. Quando a gente pega esse círculo e a gente amplia, né, ele também vai para um círculo geracional, né? Sim. A reprodução social dentro desse ciclo vai continuar reproduzindo a pobreza aí ad infinito. Minha questão que eu queria trazer aqui para vocês é, a gente discutiu bem-estar social, necessidade de educação, né, mas há, né, a preocupação muito mais com o atendimento lá eu digo na ponta, o atendimento especializado e não atendimento primário, né, que seria aquele que inclusive evitaria todo esse estrangulamento, ou pelo menos parte dele, né? Essa discussão foi toda posta aqui. E a minha preocupação não há um esforço também de uma mudança cultural. Deixa eu ver se eu me faço entender melhor. Você pega um jovem e ele tem 2 oportunidades de emprego. Quer dizer, se aparecer a oportunidade de emprego que diz assim, olha, aqui tem o plano de saúde da empresa tal, isso aqui é melhor. Certo? Ou seja, a gente já vou pensando, não nesse atendimento primário, eu vou pensando no atendimento especializado. Quer dizer, me parece que isso está muito enraizado também na nossa cabeça, que não valoriza, na nossa consciência, que não valoriza esse trabalho do SUS, né? Lá na ponta. Quer dizer, não caberia também esse esforço aí dessa mudança cultural? Veja, esse é um tema realmente muito, digamos, que requer muita reflexão, né? Primeiro, assim, nós temos no Brasil mais de 150 milhões de pessoas, isso não é pouca coisa, que dependem exclusivamente do SUS, né? Aí você tem 50 milhões que usam o sistema suplementar dos planos de saúde. Mas eu sempre digo que 100% dos brasileiros usam o SUS, né? Essa água que a gente tomou aqui é porque o SUS diz que ela é boa para consumo humano. Quando você vai no supermercado comprar pão, é o SUS que diz que aquele pão pode ser consumido. Quando você vai comprar carne, é o SUS que diz que aquela carne tem que ser consumida. Ou seja, o SUS é um sistema de vigilância, promoção, assistência, não é um sistema só de assistência, né? Quando você compra um plano de saúde, você compra assistência médica ambulatorial. O SUS é mais do que isso. Vacina, é a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, biológica. Veja só, nós cuidamos da vigilância ambiental biológica e não biológica. A biológica, a gente está cuidando da dengue, né? Eu tive agora em Sobral o índice, a primeira coisa que eu pego enquanto a gente entender, quanto é que está o índice de infestação domiciliar? 0,5, parabéns. Então, porque você só vai ter uma epidemia de 5, quando ele passa de 3, chega para 4, 5. Então, você manter ali em torno de 1, você não tem mosquito suficiente para gerar uma epidemia de dengue. Isso é o SUS que faz. Vigilância não biológica, ambiental, água, solo e ar. Então, quando o ar está com problema, o SUS tem que acusar, fica em casa, lá em Brasília, a umidade do ar está baixa, fica em casa, vai para a escola, não sei o quê. Água, está própria para consumo humano, terra, tem contaminação, então isso é um sistema extremamente complexo, né? Quando a gente está falando então dessa questão do plano de saúde, isso, aí nós temos alguma coisa que é muito forte, e eu sempre até fiz um artigo que eu trabalho
eu chamei do forró ao rock, né? Ou seja, quando a gente saiu da influência europeia para a influência americana no modelo de saúde. Por quê? Porque os primeiros anos do século XX, ali de 1900 a 1930, nós tivemos uma forte influência europeia. O Oswaldo Cruz, o Emílio Ribas estudaram no Instituto Pasteur. Trouxeram a reforma de Paris para a reforma urbana do Rio de Janeiro. Isso foi fundamental, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, com a hegemonia americana no mundo, a gente passou a ter influência do modelo americano. O modelo americano é o pior sistema de saúde do mundo, é o mais caro, não tem cobertura universal, os americanos não aceitam a saúde como um direito de todos, dever do Estado. A ideologia do povo americano não consegue trabalhar isso, eles não aceitam, isso é um debate. O Obama tentou discutir isso, 50% era a favor, 50% contra. Eles não conseguem, porque eles têm na visão deles de que a saúde é uma mercadoria, tem que ser comprada, essa coisa toda, e que essa está ligada à responsabilidade das pessoas, sim, na sua relação com Deus e tal. Então isso é extremamente complexo. Essa ideologia americana que vem para o Brasil como modelo hospitalocêntrico, ela permanece ainda hoje, muito forte. Agora, quando a gente constrói o SUS, nós vamos de novo beber na fonte europeia. Dos sistemas universais de saúde da Europa do pós-guerra. Os sistemas nórdicos, né? Isso foi uma conquista importante da classe trabalhadora europeia no pós-guerra, porque a classe trabalhadora europeia foi fundamental na derrota do nazifascismo. E ela, então, pactuou no pós-guerra conquistas importantes, como a universalidade da educação, universalidade da saúde, garantia de transporte, aí investiram maciçamente em metrô, em trem e tal, para garantir isso com moradia. Né? Então isso é importante. Então hoje a gente tem um sistema universal de saúde, que é um dos maiores do mundo, né? Porque a Inglaterra é universal, tem 60 milhões de habitantes, o Canadá universal tem 30 e poucos milhões, né? A China não é universal, o sistema chinês não é universal. A China tem 3 medicinas, a medicina tradicional chinesa, mista e a ocidental. Eles dominaram totalmente a medicina ocidental. A medicina tradicional chinesa, hoje, que tem mais de 5 mil anos, é 3 mil anos mais velha do que a nossa, porque a nossa do Hipócrates é de 2 mil anos, tem 2.400 anos, a dele tem 3 mil anos antes de Cristo. Então são 5 mil anos. Mas dominam hoje totalmente a medicina ocidental também. Então, eu diria que isso é um problema ideológico que ainda tem requisitos na Casa Grande e na Senzala. Isso é uma coisa também que tem esse componente moral, né? Nós, digamos, tivemos plasmado na estrutura moral da sociedade brasileira uma moral de que a desigualdade é normal. E isso, então, passa a saúde, passa na educação, passa nas políticas urbanas, passa em tudo. Inclusive, eu presenciei várias vezes em aeroporto, viajando de avião, o incômodo de certos segmentos da sociedade brasileira quando tinha pobre dentro do avião, quando tinha pobre, mulher, nossa sertaneja de vestidinho de chita, chinelinha japonesa, bolsinha de palha dentro do avião. Aquilo incomoda, né? Um segmento brasileiro que acha que está misturado com pobre, não é coisa boa e tal. Por quê? Porque está embutido ali uma coisa ideológica. Então eu diria que tem um componente ideológico também nessa coisa. E tem um desafio aí que é a gente melhorar cada vez mais o SUS em todos os sentidos. Então eu diria que esse é um desafio, por isso que é tão importante, bandeiras importantes aí, como a gente vive defendendo aqui, eu defendo o SUS, né? Que é importante a gente construir isso como um mantra. Pegando carona aqui, só para te provocar, né? O doutor Lorico falou aqui, por exemplo, remete lá para a escravidão, né? E aí só quando a gente pensa nesse momento histórico, né? Para o Brasil, o investimento no escravo, comprando ele de Portugal para trabalhar com a expectativa de vida extremamente baixa, né? Mais ou menos 10 anos de expectativa de vida. O indivíduo chegava com 15 anos, morria com 25 anos. Já tinha dado tudo que podia dar em termos de produtividade e era mais barato do que a casa, né? Uma habitação razoável, uma alimentação. Quer dizer, tudo aquilo que a gente hoje briga ainda pelo básico, né, para a dignidade humana, isso remete para esse tempo que a gente não tinha. Então a dificuldade, é isso que eu queria chegar aqui contigo, a dificuldade que a gente tem com ações que
remete para a quebra desse ciclo de pobreza, que é fator importante para a gente gerar saúde, né? É para a dificuldade de implantar um programa como Bolsa Família no Brasil. A resistência que a gente tem com ações que você retira o indivíduo da condição de pobreza, né? E aí você tiraria muita gente da condição dessa de demandante de serviço de saúde, né? A gente fomos um país colonizados, né? Então a gente ainda tem, pegar aqui para uma professora, Sandra, que ela diz que nós temos 2 grandes traumas aí, que é a escravidão, né? E nós somos um país colonizado, que aí isso aí repercute até hoje. Então, lógico que isso vai nas vidas, implicitamente, a gente ainda vive com isso. Quando eu decidi realmente abraçar essa causa, porque muitas pessoas não compreendiam a importância do Sistema Único de Saúde, isso antes da pandemia, porque a pandemia serviu para isso, para mostrar a importância do Sistema Único de Saúde. Porque na hora que a coletividade, todo um país e um mundo, estava ali, quem suportou foi o Sistema Único de Saúde, porque ninguém ali podia ser o pobre, o rico, da classe média, estava todo mundo na mesma situação. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é desafiante é porque o modelo do Sistema Único de Saúde, que está numa Constituição, na nossa Constituição, ele é contraditório do nosso modelo de sociedade que a gente vive, que é neoliberal, né? Que é exatamente menos Estado e mais o privado. Então, a gente vive constantemente com essa correlação de força todo o tempo no pescoço. Então, como é que se trabalha? A gente não tem no Congresso uma bancada que defenda o Sistema Único de Saúde. Não temos, né, professor Dorico? Temos? Pelo contrário, né? Pequena. Se tiver pequena, que não é suficiente. Tivemos recentemente a PEC da morte, né? Que não é suficiente. Exatamente. Nós temos uma pequena bancada. Nós temos várias bancadas aí que conseguem, porque tem um capital, chegar lá e eles que mandam e controlam, né? A gente está vendo aí a grande dificuldade da gente querer colocar, implantar qualquer coisa. Então, assim, eu acho que o maior desafio que eu encaro é essa informação. Eu trabalho isso muito com minha comunidade, por isso a história da participação comunitária, a estratégia de saúde da família, ela me possibilita isso, né? De forma que não adianta eu ter o conhecimento, pronto, estou fazendo doutorado em saúde coletiva e saúde pública, ficar para mim. Esse conhecimento é da coletividade. E aí a importância de dizer para a população que realmente não existe. Essa política é a maior que o Brasil já tem, o Sistema Único de Saúde. Nós temos muitos desafios, principalmente porque a gente está dentro do modelo neoliberal, isso é fato. Passamos por um período terrível, que foi o último governo, né, que a gente vivenciou aqui, numa época de uma pandemia, uma crise sanitária, onde eu estava na atenção primária e não senti o apoio. Acho que trocaram 5 vezes de Ministério da Saúde, a gente ficou desamparado, essa é a minha sensação, né? Mas com tudo isso, o Sistema Único de Saúde mostrou para muita gente que não conhecia. Essa semana eu atendi uma pessoa e aí ela disse, não, é porque eu nunca vim aqui. Eu disse, mas por que você nunca veio aqui? Não, é porque eu tinha um plano de saúde privado. E aí as pessoas estão deixando seu plano de saúde, porque às vezes não pode pagar, né? Enfim. Então, no final das contas, quem é que está ali? Na retaguarda, todo o tempo. Pode ser hoje, a gente está falando da assistência. O professor Dorico colocou muito bem, o SUS ele é muito amplo, ele está inserido em tudo, na água, no ar que a gente respira, nas vacinas, porque na hora de uma pandemia, todo mundo teve que se vacinar e foi lá, pelo SUS, não foi no privado, foi pelo SUS, né? E aí, no final das contas, se aquela pessoa que acha que paga hoje um plano privado, pode ser que amanhã não pague, mas quem é que vai socorrer essa pessoa, independente disso? É o Sistema Único de Saúde. Agora, não há um financiamento adequado, né? Não há um interesse que ele funcione. Por quê? Para passar a ideia de que não presta. Mas se você for olhar a Constituição, daí, até a minha bandeira, eu defendo o SUS, eu defendo do jeito que foi proposto pelos sanitaristas, né, que o professor Dorico participou desse movimento, né, depois ele pode falar um pouco, mas do jeito que está, tem muita coisa para ser melhorada, entendeu? Para que a população ela compreenda que não é o que está sendo posto, porque tem gente que tem interesse que ela não funcione, que ele não funcione, tá entendendo? Para que faça um plano de saúde privado, né? Quem é que está lá no Congresso?
Se a gente tem lá, logicamente, um número, mas é reduzido. Não é a maioria das pessoas que vão defender o Sistema Único de Saúde e hoje estão lá fazendo as leis. Então, é complexo. E eu sempre coloco, nós vivemos num modelo de sociedade neoliberal. E o SUS é fruto lá da Europa de um modelo de bem-estar social que se contrapõe, que não tão... que fica se batendo, vamos dizer, aliás, é uma forma, enfim, é contraditório. É contraditório. É contraditório. Eu queria ver com vocês, como a questão foi já explorada, mas ver se a gente afunila um pouco mais. Eu vou até fazer uma provocação, pedir aqui os meninos para trazer um arquivo 4, para trazer uma imagem aqui, o tema que vocês trabalharam, a questão das tecnologias. Aí nós colocamos ali um profissional de saúde, né, com equipamentos eletrônicos, celular. E aí, fazendo aqui a provocação seguinte, nós tivemos uma experiência recente, né? Na pandemia, nós fizemos uso desses recursos, né? Foi, assim, bastante eficiente, eficaz, né? Sim. Deu resultado, né? Deu um certo alívio às unidades hospitalares, sim, né? Sim. Quer dizer, o que é que nós podemos aproveitar daquela experiência toda? O que é que está em curso? E aí eu estou colocando aqui sabendo que eu estou com profissionais que conhecem bem o assunto, né? E assim, aproveitar esse momento para dizer, candidatos, por favor, pare para ouvir, né? Saiba o que é que está se fazendo na saúde. Então, Clésio, veja só, eu diria que nós vivemos momentos muito interessantes na sociedade ocidental nos 200 anos, né? Eu diria que o século XIX a gente chama como o século de ouro da medicina, porque ali foram feitas várias descobertas importantes. Ali se trabalhou a questão do micróbio, se trabalhou a questão da bactéria, se trabalhou a questão várias, né, questões importantes, né? E o século XX pegou aquele conhecimento produzido no século XIX e industrializou, tá certo? Inclusive, parte do conhecimento produzido hoje, ele é conhecimento produzido dentro da indústria. E ali, então, a gente passou a trabalhar a questão da transfusão de sangue, a questão da anestesia, a questão da sepsia. Então, foram várias questões importantes, né? E, sem dúvida nenhuma, eu diria que o século XX foi um século que teve um grande impacto do ponto de vista desse, que a gente chama hoje, desse complexo econômico e industrial da saúde. Ele se estruturou no século XX, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a revolução terapêutica, a revolução do diagnóstico, a revolução da imagem, né, como um mecanismo de diagnóstico, né, as várias partes terapêuticas, isso foi, sem dúvida nenhuma, algo fundamental no século XX. A partir da revolução da tecnologia da informação, você passa a também ter o software como um grande, digamos, um grande vetor. Quando você pega um aparelho de tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, 90% dele é software. O ultrassom hoje é software. O software lê ali aquela sonda, transforma em algoritmos e coloca, faz modelos preditivos que diz que o sexo do bebê, tudo, imagem, né? Então, isso doenças, né? Então, sem dúvida nenhuma. Eu diria que a pandemia trouxe para a gente alguns legados importantes do ponto de vista de tecnologias na saúde, né? Eu confesso a você que eu nunca pensei de que eu viria um hospital ser construído em 6 dias. Os chineses construíram um hospital ocidental em 6 dias. Eu era secretário de saúde de Fortaleza e tinha como grande tarefa construir o Hospital da Mulher. Só para desapropriar o jockey, para construir o Hospital da Mulher, foi quase um ano. Um ano fazendo plano, discutindo, elaborando com o arquiteto. Só para conseguir espaço, né? Fui conseguir colocar as primeiras estacas já quase no 3º ano, com licitação, com tudo, essa coisa toda, né? Então, essa tecnologia que a gente conseguiu na pandemia foi extremamente... Pela primeira vez na história da humanidade, a gente conseguiu várias vacinas em um ano. Isso aí é incrível. Isso aí foi incrível. E isso é um avanço de algo que nós estamos iniciando agora, que nós estamos iniciando algumas eras importantes. Uma era é da biotecnologia,
a nanotecnologia e a questão, digamos, de todo esse complexo associado à TI. Quando a gente fala isso, a TI vai continuar também, né? A inteligência artificial vai ainda ter um impacto grande. Então, eu diria que hoje no Brasil a gente tem um grande desafio, que é reduzir a dependência do Brasil nesse complexo econômico e industrial da saúde. É a área onde nós mais somos dependentes. Perdemos janelas de oportunidades importantes, como a química fina. 93% dos medicamentos produzidos no Brasil hoje vêm da Índia e da China. Os sais do medicamento. Então, temos uma dependência grande nessa área. E medicamentos biológicos também. Então, eu diria, e eu tenho já discutido bastante isso, nós estamos perdendo a corrida da inteligência artificial. Porque você não faz inteligência artificial com um projetinho de 100 mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais, 2 milhões, 3 milhões. Precisa ter grandes investimentos. Precisamos de construir ecossistema envolvendo as empresas, as academias, as instituições de ciência e tecnologia, o governo e a sociedade para investir, para que a gente possa colocar o Brasil numa autonomia de algoritmos, porque senão daqui a pouco todos os algoritmos que nós vamos estar consumindo vão ser produzidos lá fora. E nós não podemos ficar fora disso. Então, eu diria que nós temos uma grande dependência nesse campo da tecnologia em saúde e precisamos correr para reduzir essa dependência. Por quê? Porque é inegociável esses avanços em todos os sentidos. Na Europa, na China, nos Estados Unidos. Né? E nós precisamos investir, entender que o investimento em tecnologia para a saúde é investimento em soberania nacional. Se isso é a nossa grande dependência, nós precisamos reduzir essa dependência para aumentar a nossa soberania frente a uma necessidade da população. Por quê? Porque nos países de sistema universal, o governo é o maior consumidor. Quem é o maior consumidor do complexo econômico do Estado do Brasil? É o governo brasileiro, que garante medicamento para as pessoas, que garante estente para as pessoas, que garante ultrassom para as pessoas, que garante imagem para as pessoas. Medicamento de câncer, que são medicamentos extremamente caros, o SUS garante para as pessoas. Né? Clínica de hemodiálise. Então, essa área a gente tem que entender como uma área estratégica e que a gente tem que entender ela dentro de um complexo econômico, industrial da saúde. E é nesse sentido que a gente está estruturando a Fiocruz no Ceará. Estamos brigando para trazer a primeira fábrica de medicamento de Biomanguinhos, fora do Rio de Janeiro, para o Ceará. Já tem um terreno apropriado, já tem um projeto grande em andamento, já tem recursos. A gente espera que no próximo ano a gente já construa. E o governador Elmano, agora dia 17 de maio, publicou um decreto estruturando o Distrito de Inovação em Saúde do Eusébio. E estamos aí batalhando recursos para que a gente possa fazer os planos. Ele já liberou recursos para isso, está brigando para conseguir recursos do governo federal, do PAC e do BNDES, para a gente estruturar um Distrito de Inovação em Saúde do Ceará, colocando o Ceará na rota do Complexo Econômico Produtivo da Saúde, para que a gente possa garantir atração de empresas de base tecnológica e agregar valor ao desenvolvimento do Estado nesse sentido. Só para a gente passar por outro tema, né, essa ação ela começa lá no governo do Cid, é isso? Isso. Quando a gente atrai a Fiocruz. Aí eu lhe pergunto o seguinte, de lá para cá a gente já pode dizer que consolidou com uma política de Estado, passados os outros Veja só, eu tenho uma relação implicada com isso, porque eu coordenei o plano de governo na época do candidato Cid Gomes. Nós colocamos 4 grandes questões, o Cid entregou as 4. Os hospitais regionais, as policlínicas, os CELS e a Fiocruz. E em 2007 a gente começou essa articulação, ele entendeu a importância disso, a gente já tinha discutido isso quando eu era secretário dele lá em Sobral, a importância dessa coisa do Brasil e do Complexo Econômico da Saúde. Chegamos até a projetar a possibilidade de uma fábrica de medicamentos em Sobral, e ele entendeu isso. E o momento que o Lula estava querendo nacionalizar a Fiocruz, e aí fomos juntos lá. O Lula, nesse momento, autorizou primeiro Rondônia, depois Ceará e Mato Grosso do Sul e depois Piauí. Só que a única que nasceu com uma perspectiva de ser âncora de um distrito de inovação foi a Fiocruz do Ceará. E aí, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa importante, o Cid já entendeu isso. Foram desapropriados 70 hectares ali na região da Lagoa da Precabura do Eusébio.
Isso, a gente já conseguiu recurso, estruturamos uma grande estrutura de laboratórios de biotecnologia, criamos uma rede Nordeste de Saúde da Família, que hoje já formou mais de 565 mestres. É uma rede que envolve Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba, agora também entre Alagoas e Acre. E a gente, com isso, está, digamos, criando um conhecimento importante na questão da estratégia de saúde da família. A outra coisa, e aí a gente conseguiu trazer biobanquinhos para cá, né? Eu diria que sim, eu diria que o Camilo teve um papel importante também de apoio à estrutura Fiocruz. Nós acabamos de inaugurar aqui também uma plataforma Pasteur Fiocruz, do Instituto Pasteur de Paris com a Fiocruz. É uma plataforma binacional e o Camilo teve um papel importante. Eu fui com ele, inclusive, na França, no Instituto Pasteur, tivemos lá. Depois o Instituto Pasteur veio aqui. Isso é um processo que está aí desde 2015, mas inauguramos agora, né? Quase 10 anos depois. Mas as coisas são assim, a gente tem que ter a estrutura, ter o planejamento estratégico, ter a política. E a governadora Isolda criou a APA da Precabura, que era uma demanda da comunidade, foi muito importante. E o Elmano também já foi à Fiocruz no Rio de Janeiro, já esteve na Fiocruz do Ceará 2 vezes, publicou esse decreto de apoio, criando o Distrito de Inovação, ampliou o território do Distrito de Inovação e tem sido um grande parceiro, e eu não tenho dúvida que vai ser um dos legados importantes do governo Elmano, o fortalecimento do polo, do Distrito de Inovação do Ceará, do Eusébio. Já caminhando para o final, né, chegando aí a uma hora, o tempo voou aqui, viu? Aí eu queria fechar essa nossa discussão, passando a palavra primeiro para você, mas eu vou trazer para uma provocação, a última informação nossa, aqui é provocação mesmo, certo? Né? Nós tivemos um período, né, que foi terrível, né, assim, de negacionismo, né? E voltamos assim a algumas questões, o doutor Dorico estava levantando aqui o século XIX, né? Então, o século XIX parece que rapidamente retornou, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui na manchete do jornal local, a gente tem: o Brasil tenta afastar o risco de volta de poliomielite em dia de vacinação nacional. Isso é deste ano. Essa matéria é matéria do mês de junho, agora de 2024, né? Quer dizer, passado esse hecatombe, né? Que eu costumo dizer assim, muito parecido com um surto psicótico coletivo, né, que a gente teve, chegamos nesse negacionismo absoluto, um negócio assim maluco, né, todas as áreas, inclusive técnicas, né, convivência até com pesquisadores, a gente viu assim, onde é que eu me conto, né, que eu estou vendo esse argumento, e chegamos a isso, né, quer dizer, as informações que nos chegam é que determinadas, né, assim, algumas questões que pareciam já estar completamente resolvidas, está voltando, né? Como é que, aí eu vou começar com você que atua lá na ponta, né? Como é que vocês têm se deparado com essa questão, essa aversão à vacina, né? Que todo esse movimento que foi criado? Foi um choque, né? Eu já falei aqui, né? Assim, você está numa pandemia que você nunca viveu. Você não tinha um apoio, uma coordenação do nacional, vamos dizer assim. A gente teve a nível estadual, mas porque a gente segue as orientações, né? E vai para frente, vai para o enfrentamento. Então, qualquer pessoa da área da saúde, eu era dentista, mas estava lá no atendimento. E a gente, na esperança de uma vacina, né? E quando o professor Dorico diz que a gente está com uma tecnologia muito avançada, realmente foi espantoso. Em um ano, menos de um ano, a vacina Covid saiu. E tudo bem, pode gerar essa dúvida. Será assim, né? Porque do HIV, até hoje não saiu, vai sair, tem aquelas conversas, né? Mas quando você vê um presidente da República, né, dizer que quem tomar a vacina vira jacaré, que aí usa o imaginário da comunidade, que são pessoas, né, que, enfim, que sofrem, é mais fácil, né? E o que acontece? Muito difícil, né, para você vacinar, porque há o medo, né? A gente está vivendo aquele momento muito de insegurança, então isso foi um desastre na saúde. Eu considero, que ainda repercute nos dias de hoje. Ainda temos consequência? Temos consequência. E a poliomielite, é a que a gente se contrapõe, porque a gente volta na história. Quer dizer que você
Você se lembra? Porque tem gente que não lembra e não viveu e nem sabe, né? Porque hoje as pessoas que tiveram pólio já têm mais de 40 anos de idade, então você não vê muito mais quando a gente era, enfim. E aí a gente tenta trazer isso na história, se não fosse a vacina da pólio, hoje tinha muita gente com sequelas de poliomielite, tinha morrido e tal. E aí a gente todo tempo se contrapondo, o que teria que vir para agregar, para juntar forças, porque aí faz parte realmente da atenção primária, que é na prevenção, né, para a gente prevenir as doenças, exatamente a gente não ser negacionista, pelo contrário, a gente tem que fortalecer, né? A gente precisa realmente de políticos e governo que fortaleçam isso, porque isso é saúde, né? Quando eu entrei aqui em 2006, vou me remeter novamente a isso, a gente tinha números mais suficientes de agentes comunitários de saúde. Quando a população não ia se vacinar, sabe para onde é que a gente ia? Para dentro da comunidade. A gente pegava um espaço social lá dentro, chama o povo, aí mandava o povo entrar e a gente ia vacinando. Hoje a gente não tem mais. A gente está isolado, está todo mundo lá dentro da unidade de saúde, distante da comunidade. Então, além desse enfrentamento, né, que a gente vive, do negacionismo nesse sentido, que deixou marcas, vamos dizer assim, a gente ainda não está numa condição boa de trabalho, porque a gente poderia fazer muito mais. Aí eu volto à questão do agente comunitário de saúde, que ele é estratégico, porque a partir do momento que eu já fiz isso, viu? Assim, eu digo tranquilamente, eu pegava o microfone, eu gosto muito de microfone, professor sabe, e eu tenho uma caixinha de som, e a gente tinha a vacina na unidade de saúde, e a gente ia para dentro da comunidade, tinha um espaço lá que a gente chamava Casa da Comunidade, ligado às SEBs, e aí a gente pedia autorização, aí o pessoal não ia, aí eu disse, vamos chamar. Eu levava o microfone e saía, povo da comunidade, estamos vacinando, e desce. Aí quando via era aquela monte de gente. Por quê? Porque você está em casa, está lavando a roupa, está com preocupação, não sabe o que vai ser o almoço, não sei o quê. Mas peraí, já que ela está chamando, vamos lá, né? E ia. Isso não ia só não, ia com minha agente comunitária de saúde, viu? Porque é ela que nos liga, né? A gente tem as ideias. Mas essa aproximação com a comunidade, ela facilita a melhoria na cobertura da vacina. Se hoje também a gente pode estar, eu acho, isso é uma suposição, que a gente precisa fortalecer a estratégia de saúde da família, que é a que mais se aproxima da comunidade. Alguma coisa está acontecendo e a gente precisa ter um olhar para ela. Aqui no município de Fortaleza, eu sei porque eu sou servidora e vivo isso. É um problema. A gente tem pouca agente comunitária de saúde, uma demanda enorme para uma equipe. As pessoas não vão mais para dentro do território, né? Tem toda uma complexidade. Mas quanto mais você se afasta, pior. Tem estratégias, tem escolas que você pode estar vacinando, você pode ir na escola, tem igrejas que você pode estar vacinando. Então, isso é o acesso. Quando você dá acesso, aí vai melhorar a cobertura vacinal. Perfeito. Porque se aproxima. Perfeito. Já agradecendo a contribuição de vocês para essa discussão importantíssima, deixar a fala para vocês concluírem, né? Levantar mais ainda alguma questão, principalmente aqui fazendo recomendações para os nossos próximos legisladores, chefes executivos. Clésio, eu quero agradecer a satisfação de estar aqui com você, a Raquel é uma pessoa muito querida, né? Fui orientando de mestrado da Ivana, que é minha esposa, e agora orientando de doutorado, já publicamos coisas juntas e temos essa militância aí grande em defesa do SUS e é um protagonismo importante. Dizer também da importância do seu programa, colocar nessa agenda das políticas públicas, né, questões importantes como saúde, educação, transporte, acessibilidade. Dizer que essa pauta, né, da saúde, ela é uma pauta que não pode ser uma pauta meramente demagógica, nem meramente da boca para fora. Ela tem que vir com fruto de debate, de discussões, que os candidatos construam seus grupos para que possam elaborar programas, debater com a sociedade e que essa é uma agenda fundamental, fortalecimento da municipalização da saúde, a busca pela integralidade, ou seja, garantir acesso à atenção primária, secundária e terciária, e entender saúde como qualidade de vida, não só como ausência de doença, e acima de tudo, nesse momento, fortalecimento
do Programa Saúde da Família. Nós temos que fortalecer o Programa Saúde da Família, envolve melhoria das condições de trabalho das unidades, com melhoria da qualidade, a melhoria das condições de trabalho dos agentes de saúde, fortalecer o programa dos agentes comunitários de saúde, onde cada agente de saúde que se aposente, que saia, seja restituído, porque aquilo é falta que faz na comunidade. Na hora que você uma falta de um agente de saúde pode representar a mortalidade de uma criança no primeiro mês de vida, por uma série de questões. A vacina, como a Raquel falou, que é um fator importante de adesão. Infelizmente, esse negacionismo aí tem prejudicado muito um dos programas que o Brasil sempre foi uma referência mundial, o nosso Programa Nacional de Imunização, programa que já tem mais de 40 anos e que, sem dúvida nenhuma, é exemplo, né? Mas essa onda de negacionismo, também pergunte, eu diria que se eu fosse entrevistar um candidato, a primeira coisa que eu perguntava era saber se ele achava que a Lua era redonda. Porque quando você chega ao nível de achar que a Terra, aliás, a Terra é redonda, né? Que a Terra é plana, né? Já começa daí, né? Você vai para a Idade Média, onde o negacionismo era tudo, né? E na hora que você disse que a Terra não era o centro do universo, você ia para a fogueira, né? Então, é isso que eu diria é fundamental o programa, nesse sentido de chamar a atenção de que esse é o momento de debate das verdadeiras políticas públicas, com capacidade de serem implantadas, que sejam prioridades e que elas tenham impacto na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, para a gente romper esse ciclo da pobreza. Precisamos resolver esse ciclo da pobreza, porque é isso, e ele só vai se resolver com políticas públicas. Por quê? Porque nós somos um Estado extremamente desigual, né? Ou seja, e aí você precisa ter políticas públicas promotoras de equidade, porque a equidade vai reduzir a pobreza, as desigualdades que devem ser resolvidas por políticas públicas. Então, as iniquidades são aquelas desigualdades que podem ser reduzidas por políticas públicas. Então, esse é o momento dos candidatos a prefeito ver como é que está a situação de pobreza da sua população e ver como é que ele pode elaborar políticas públicas envolvendo saúde, educação, emprego, segurança, acessibilidade, habitação, saneamento, para que ele possa, com isso, tirar a população desse ciclo de pobreza. Isso é fundamental. Obrigado a você. Raquel, fica com Clécio, você. assim, eu queria agradecer a oportunidade, né? E assim, para mim é um prazer enorme estar junto com o professor. É uma referência para mim, né? É uma referência, tem história, eu gosto muito de história. E eu queria colocar aqui para os candidatos a questão da história, né? Da nossa história aqui da saúde do Ceará, aqui de Fortaleza. Eu, como resultado de um ato, né, político, de um concurso público que ampliou, triplicou a cobertura da estratégia de saúde da família, estou vindo aqui praticamente fazer um apelo a esses candidatos para que eles ampliem, fortaleçam. Nós somos uma capital, eu não sei se é a primeira mais desigual, qual é a Fortaleza? Eu estou na dúvida. Se é uma das mais desiguais do Brasil. Né? A estratégia de saúde da família aqui no município de Fortaleza, ela está extremamente importante, exatamente, até por uma questão de equidade, está situadas em territórios para dar assistência a essa população. São mulheres, mães que estão em sofrimento, homens, crianças que estão em sofrimento e que eu escuto muito pouco, né, nas propostas dos candidatos em relação ao fortalecimento da estratégia de saúde da família. Então, eu acho que é um momento muito importante para a gente estar conversando também com a comunidade, para que ela procure ver esse candidato que fortalece a estratégia de saúde da família, essa estratégia que está perto da sua casa, que se não tiver é porque já está em falta, né? E que a gente também fortaleça o sistema de saúde público, gratuito, universal, né? E enfim, é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Nós é que agradecemos, doutor Dorico, Raquel. Assim, convido todos para assistir esse programa, os demais, esse em especial, porque é um tema que rebate na vida de todos, em todas as faixas etárias, todas as rendas. Então, aguardo vocês no programa Ao Meu Dia. Um abraço a todos.